Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Após falar com você sobre o processo de se tornar discípulo de Jesus, as questões que envolvem a salvação e as questões que envolvem o batismo, a necessidade de se batizar para fazer parte da Igreja de Jesus, eu quero tratar com você um pouquinho sobre ser igreja. Uma vez que você entende-se como alguém que foi salvo por Cristo Jesus pela graça preciosa e que tomou a decisão do batismo, você passa a integrar a Igreja, corpo vivo de Jesus Cristo. A esse propósito, eu queria ler hoje com você dois textos. O primeiro deles é o livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 17, que diz: Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O que quer dizer que, da mesma maneira ou na mesma medida que nós usamos um tipo de ferro para poder afiar o outro, quando a gente vai afiar a faca, nós costumamos usar um esmeril ou alguma coisa semelhante que possa tornar o fio da faca amolado. Então, usamos um tipo de ferro para desgastar o outro, para deixá-lo no ponto certo. Assim também, quando se trata da Igreja do Senhor Jesus, é um homem diferente que vai afiar o seu companheiro. É uma pessoa diferente de você que vai afiar você e preparar você para viver e seguir a vida cristã. Para além disso, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15, 16 e 17, Jesus diz o seguinte: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-a à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Nesse texto, Jesus nos dá uma espécie de guia de como ser igreja. E aqui Jesus nos ensina algumas coisas. Primeiro, igreja é lugar de conflito. Igreja é lugar de confronto. É lugar de eu dizer para o meu irmão e de meu irmão dizer para mim quando, onde e no que nós estamos agindo errado aos olhos do nosso Deus, do nosso Senhor. Além disso, nós devemos cumprir algumas etapas nesse processo de tratamento que nós temos uns para com os outros. Então, numa igreja, jamais caberia dizer você não tem nada a ver com isso ou eu não tenho nada a ver com isso. Numa igreja, todos nós temos a ver com tudo que se passa na vida dos nossos irmãos. Temos a ver com a vida um do outro. Temos a ver com os problemas e pecados uns dos outros. Então Jesus nos diz: se você souber que seu irmão está em pecado, vá lá e converse com ele. Portanto, a igreja é lugar de conversar com aqueles que estão em pecado. Jesus disse: se ele te ouvir, você ganhou seu irmão e o assunto encerrou. Se ele não te ouvir, chama dois ou três, e Jesus invoca aqui um texto da lei do Antigo Testamento em que dizia que por meio de duas ou três testemunhas toda palavra se confirmaria. Jesus disse: leve duas ou três para que lhe sirvam de testemunha e converse. Se ele se arrepender, resolveu o problema. Se ele não se arrepender, leve-o ainda à igreja, e que a igreja o corrija, que a igreja o exorte. E aí Jesus naturalmente está falando da igreja, as pessoas, a reunião comum das pessoas que servem a Jesus e que devem exercer um papel de exortação sobre todos aqueles que estão em pecado. Jesus disse: ele ouvia a igreja, resolveu o assunto. Se ele não ouvir nem mesmo a igreja, Jesus diz: então trate-o como publicano e como pecador. E Jesus sempre tratava os publicanos e pecadores como pessoas que deveriam sentar-se à mesa junto com ele e receber uma palavra de salvação. Na prática, o que Jesus está dizendo é que aquele que é de fato integrante da igreja está sempre submetido à exortação dos outros irmãos. E aquele que não se submete à exortação dos outros irmãos precisa ser tratado como alguém que precisa ser evangelizado, alguém a quem o evangelho precisa ser pregado, até que ele passe por uma experiência de salvação, de batismo e de ligação com a igreja de Jesus. Na prática, Jesus está dizendo: quem não se submete à exortação dos demais irmãos membros de uma igreja não é ainda
Um irmão em Cristo não é ainda alguém que tenha tido uma experiência sincera com Jesus, não é ainda alguém que possa ser chamado discípulo de Jesus. Por isso, eu queria convidar você a fazer parte de uma comunidade onde o ferro afia o ferro, onde um irmão afia o outro irmão, preparando-o para que ele se torne imagem e semelhança de Jesus, o nosso irmão mais velho, o primogênito de Deus, para que todos nós sejamos partes da mesma família, para que todos nós sejamos igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.